Bom dia, meu povo, tudo bom? Hoje eu queria falar sobre a fase que eu estou vivendo, que é uma fase onde eu estou tentando diminuir um pouquinho os aportes, para eu aumentar um pouquinho a qualidade de vida e melhorar algumas coisas aqui em casa, né? Tem esse vídeo aqui que me chamou muita atenção, né? Que a Bruna, né, do canal Ela Investe, ela comenta, né, sobre é, essa fase que ela ficou bem obcecada em investir e ficou até com dificuldade em trocar um notebook dela, que no caso dela era para trabalho, né? Mesmo assim, ela ficou com essa dificuldade e eu entendo completamente isso, porque eu estava numa fase, né, onde eu fui 3 anos e pouco direto, né, para alcançar o objetivo de ter o dividendo de 750. E agora, né, que meus dividendos agora é, chegaram no patamar que eu queria, né? E isso era um planejamento que eu tinha de 7 anos, né? Então eu encurtei bem, acho que é o 43º mês que eu estou investindo, né? Mais 43 meses. Então foi bem antes, né? E aí agora eu estou diminuindo um pouquinho o ritmo. E uma das coisas que me ajudou a ter uma perspectiva melhor, né, dos investimentos foi essa ferramenta aqui do planejamento financeiro, né? Essa ferramenta, a gente coloca aqui o capital inicial, uma taxa de juros, nesse caso eu coloquei 10% ao ano, né? E aí dá 0,83 ao mês. Um período de 60 anos, um período de 60 meses, ok? E aportes mensais aqui. Eu coloquei aqui uma pessoa que nasceu em 2000, tá? E aqui, na verdade, ela é só para calcular, né? Para facilitar aqui a visualização, né? A pessoa coloca a idade que ela quer aposentar e aí ele já conta de hoje, né? Até a pessoa conseguir completar 50 anos, quanto tempo ela teria. Ou então, às vezes ela quer uma data específica da aposentadoria. E aí ele vai me dar o período dos meses que ela tem. Olha que interessante. Aqui eu coloquei um período de 60 meses, né? Rentabilidade de 10% ao ano, que é bem fácil alcançar. E a parte mensais de R$ 300. O final do montante seria 23 mil. Isso aqui, se eu colocar aqui a renda desejada, aqui já vai me dizer o aporte necessário para eu ter essa renda aqui. Então, é um valor bem alto. E aí, quando você começa a fazer projeções de curto prazo com os investimentos, você percebe que o aporte ele tem que ser substancial, né? Ele tem que ser um valor elevado, né? O que faz realmente a diferença é a taxa de juros e o período. Por isso, eu acredito até que para a pessoa que é de baixa renda, né, você ter esse horizonte de longo prazo faz toda a diferença. Eu vou dar esse exemplo aqui, por exemplo, a pessoa quer aposentar com 50 anos. A pessoa já tem 25, né? Então seriam mais ou menos 25 anos de aporte, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Então seria 294 meses, ok? Quando eu coloco 394 meses e coloco uma renda desejada de 5 mil, ele dá um aporte de 492. Então já é muito mais possível. E outra coisa também que eu acho interessante é como faz diferença esses aportes às vezes iniciais, né? Às vezes uma fase da vida, às vezes você tirar para aumentar um pouco os seus aportes. Vou dar um exemplo. Atualmente, o capital inicial eu tenho 77 mil investido, tá? De patrimônio total investido, né? Quando eu olho no meu cargo, né, a minha aposentadoria, né, da prefeitura, ela vai se dar em 2048, né? Então eu teria 270 meses para investir. Se eu quiser uma renda desejada de 5 mil, seria negativo aqui, porque se eu pegar o montante final sem os aportes, ele já vai ter como juros acima de 5 mil. Vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo? Já ultrapassou os 5 mil, né? Então é interessante. E se você colocar, se você aumentar, porque a taxa de juros hoje, você consegue 1% sem muita dificuldade. A média do IFIX
atualmente, né, de dividendo, tem sido 1% e pouquinho, né? E como eu invisto só em fundo de investimento imobiliário, então para mim não é difícil conseguir é, rentabilizar, né, 1% do patrimônio, né? Então, se eu pego aqui 1%, aí que dá tranquilo. Vamos colocar aqui uma renda desejada de 10 mil, por exemplo. Mesmo assim, seria negativo porque já seria suficiente. Então, o que vai fazer realmente a diferença é a taxa de juros e o período, né? Se você colocar um período muito pequeno, às vezes você vai desanimar. É claro que essa é uma ferramenta que eu utilizo, né, no meu trabalho, né, como planejador financeiro. Acho que ajuda bastante a pessoa visualizar, né, os objetivos dela, né. A gente desenha cenários aqui, né, colocando os sonhos, as metas que a pessoa tem de curto, médio prazo, de longo prazo também. E conforme vai passando, a gente coloca essas metas, às vezes é possível que sobre, né? E às vezes ela adiciona algum sonho que ela tinha deixado para lá, ou às vezes falta, e às vezes um ou outro sonho ela tem que postergá-la. Tudo tem a ver com se organizar financeiramente e conseguir hierarquizar de alguma forma os sonhos e objetivos, né? Para você saber o que é mais importante, o que é menos importante. O ideal é que no planejamento a gente coloque todos, né? Até aqueles que você acha que não faz muito sentido, porque às vezes você alcança, né, esses objetivos mais rápido do que a gente faz aqui as previsões, né? Principalmente porque quando a gente fala de um período muito grande, geralmente a gente calcula com uma taxa de juros menor, tá? Até porque para a pessoa não se frustrar, né? E para a gente conseguir alcançar. É melhor a gente fazer um planejamento com uma taxa de juros menor e às vezes conseguir alcançar aquilo lá mais rápido, né? Ou às vezes sobrar, porque às vezes a gente conseguir fazer na vírgula, né? E às vezes não conseguir aquela rentabilidade desejada. Então, eu achei bem legal trazer isso aqui para vocês, porque traz bastante reflexão, pelo menos trouxe para mim, tá? E uma das coisas que tem dificultado um pouco, né? Eu diminuí muito meus aportes, eu diminuí, né, em relação à minha média, mas ainda eles estão relevantes, né? Mas uma das coisas que fez eu diminuir meus aportes foi a taxa de juros. Atualmente está muito alta. E aí eu vejo ainda como muita oportunidade, né? A gente não sabe até quando essa taxa vai ficar. A previsão é que 2026 ainda, pelo menos até 2026, continue, né? Acho que a curva de juros longa, eu acho que começa a cair lá para segundo semestre de 2026, mas tem gente que já fala em 2027, então eu não sei até quando vai ficar. Então, se você pensar bem, né, não são muitos meses, né? São 12 meses, 18 meses com essa taxa de juros aí. Pode ser que dure mais? Pode, mas eu não sei até quando, então eu tenho optado por diminuir meus aportes, mas ainda assim manter, né, um valor relevante que não me cause prejuízo, né? Então, eu achei bem legal trazer isso. E a outra coisa que eu gostei foi desse vídeo aqui do Bruno On, e ele fala da realidade dele atualmente, que ele está girando um pouco a carteira para pegar mais dividendos. Vou colocar aqui para a gente ouvir um pouquinho, tá? Está passando por uma transição para focar em dividendos e rendimentos, mas uma boa parte da vida da minha carteira foi focada em empresas principalmente com valorização e que também pagavam dividendos. Bom, eu sei que vocês gostam de saber a evolução da minha carteira, então eu trouxe uma atualização aqui bem rápida para vocês. Lembrando que nos últimos meses ou mais de um ano eu tenho utilizado praticamente os rendimentos de dividendos para poder retroalimentar minha carteira, para poder comprar mais ativos de ações e fundos imobiliários e para poder fazer rebalanceamento também. E aí talvez vocês estejam me perguntando, Bruno, por que você está fazendo isso? E tem uma explicação até pessoal. Eu tenho 48 anos, minha esposa tem 50, então eu vejo que hoje, nesse momento, a gente que tem casa própria, não tem compromissos financeiros, dívidas, e tem uma carteira de investimentos que já pode gerar para mim uma renda de quase 10 mil reais, para mim é mais do que suficiente. Isso vai crescer, vai continuar aumentando, porque eu vou continuar reinvestindo. Mas não precisa muito mais do que isso. Hoje eu vejo que faz muito mais sentido eu passear mais, viajar, investir na minha casa, que é onde eu me sinto bem, eu sou muito caseiro, então eu realmente mudei de casa. Na casa agora que eu vivo hoje, dentro de um condomínio, uma casa maior,
fiz várias mudanças para poder ficar do jeitinho que a gente gosta. Então tem uma sala de cinema, eu gosto muito de ver filme, investi no painel solar para poder não pagar tanto de conta de energia também. Tem várias outras coisas que a gente acabou fazendo para poder transformar o nosso lar em um cantinho aconchegante. Para poder a gente ficar junto. Agora a gente fica muito tempo em casa, toma café juntinho, assiste série, assiste filme, passeia, viaja. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês imagens no meu Instagram e até em vídeos aqui no YouTube da viagem que a gente vai fazer pela primeira vez na Europa. Eu estou com 48 anos, minha esposa com 50, então a gente já viveu uma boa parte da vida e trabalhando muito, demais. A gente está pensando agora mais em curtir. E é claro, minha carteira vai continuar crescendo, expandindo, aumentando os dividendos e rendimentos, mas numa velocidade menos acelerada, porque é assim que eu acho que faz sentido agora. Então é legal, principalmente para alinhar a expectativa, né? Para você entender que os investimentos eles não vão por si só te deixar rico, né? Vai ser geralmente uma renda passiva que você vai conseguir adequada, alinhada com o seu perfil, né? Ou melhor, com a sua vida atual, né? Com os seus gastos, né? Ele não vai te proporcionar por si só, né? Um patrimônio para você geralmente viver de luxo, né? Gastando e tudo mais. Geralmente é um patrimônio que você vai juntar e que te permite uma vida simples, mas uma vida com segurança, uma vida com tranquilidade, principalmente lá na frente. Então eu gosto muito da visão que o Bruno traz, né? Vou tentar deixar o link dos dois vídeos na descrição do vídeo, porque são vídeos que eu achei legal, né? E sempre que eu acho vídeos legais eu gosto de trazer para vocês para compartilhar reflexões que eu tive, né? Por último, e não menos importante, tudo que eu fiz aqui, né, eu estou fazendo em valores nominais, tá? Para um planejamento adequado, né, principalmente quando a gente fala em longo prazo, é importante a gente colocar os juros real na conta, tá? Então a gente tem que descontar a inflação para você entender se você está, pelo menos, mantendo o seu poder de compra, tá? Por isso é importante, no futuro, ter esse costume de reinvestir os dividendos. Você não precisa reinvestir tudo, né? Mas depende um pouco da classe de ativo, da sua carteira. É importante você reinvestir uma parte, né, dos seus proventos, né, dos dividendos, para você pelo menos manter o seu poder de compra, tá bom? Acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando, se você quiser um planejamento financeiro comigo, é só clicar no meu canal, vai ter lá meu Instagram, clica no meu Instagram, manda um direct pra mim que a gente vai conversando, tá bom? É isso, fico por aqui, tchau, gente.